Ah, tá. Qual é Star Fox? Tudo bem, gente? Tá mais um vídeo. E hoje, pessoal, vambora, né? Nosso último jogo aqui no Resident Evil 4. Pelo menos a campanha principal. Caralho, um rubi do corvo. E hoje, estamos aqui pegando rank S+, no profissional. Com arma bônus, chapéu de galinha. E vambora, rapaziada. O próximo save que eu vou fazer vai ser no Del Lago. É bem difícil aqueles caras lá me perseguir e me acertar. Mas não é bom duvidar. Como é que eu falo o nome? Como é que se escreve o nome? Peraí, Guacamole? Ravi, agora não. Pronto, ninguém me viu. Peguei um balinho de 12. Já ajuda muito. Parabéns, esquivou da erva. Ah, que porra. Matou um. Mil dias de sol. Ok, tá aqui na escada. Quero ver você subir aqui. Sim, que porra é essa? Ai, olha isso, meu. What the fuck, velho? O Salvador ainda se saiu bem, bicho. Nossa. Começamos bem, rapaziada. Bem mal. Mano. Mano, que vaca desgraçada, viu? Tudo isso é culpa das vacas. Pois que todos os dias eu me empenho em matar cada vez mais vacas. Também aqui tá escrito errado o nome pesetas, viu? É pesetas com 2 S, não um S, porque fica aí pesetas. Então. Entendeu? O É próprio 2 jogo S. errou. Eu considero sim, porque, bom, É, regras do português. Elas são bem rígidas. isso aí. Perfeito. Mano, eu dei uma Magnum no cara, velho. Enfim, olha pro bom. Estamos com 2 minutos. Não perdemos nada.
só um tempinho, mas que dá pra recuperar. Melhor é pra aperfeiçoar pequenos erros. E arrumar ele. Vamos lá. Né, como ele é o personagem de uma família da pesada, tirando a família da pesada? Eu devia da pesada. Pera aí, sai! Toma essa. Não é possível que ninguém morreu, né, meu? Ah, meu filho, eu vou aqui mesmo assim, quero nem saber. Malditos. Boa. Não param de vir. Toma. Quer ver o cara não ter morrido? Tiro bem na cabeça, que é pra confirmar a morte. Quero ver você subir Derruba. Cadê minha granada? aqui. Presente pra você. Tá sentindo os golpes? Eita inferno. Defendi. Porra. Ei, bicho, na moral, acho que eu vou desistir do Rank S+, mano. Na moral, velho. Não dá não. Dá não, pegar New Game Plus mesmo, não dá não. Granada não mata ninguém. Granada fraca, viu, bicho? Caralho. Profissional nota A. Então vambora, né, Star Foxes? New Game Plus. Nota A. Só preciso de 7 horas de jogo. Ou menos. Vamos ver se eu ainda consigo pegar um Rank S. Que é com 5 horas e meio. Mas não posso ser mais porque, bom, New Game Plus, né, rapaziada? Seria até legal ter uma nota lá só pra pegar aquela de gatinho, mas ainda bem que o jogo não exige isso para platinar. Aí vai lá e descobre que o jogo exige. Aí eu fico doido. Olha isso, minha gente. Minha lendária O Blacktail. que foi isso? Nem fudendo. 5 granadas já. Arma motim. É boa.
Até junho. Boas-vindas. Lixo. Obrigado. Pago um bom preço nisso aí. Volte sempre. Boas-vindas. Não precisa mais de erva. Bons instintos, estranho. Vai ser isso, então? Se bem que eu não preciso disso direito, né? Melhor estar bem Então, já precavido. tenho meio milhão. Não vai acabar morrendo. Ai, inventário pequeno. Hein? Pronto, agora o cara tá bem servido mesmo. Olha isso, Ravi. Não. Passou. Olha como é que eu tô com o cara aí. Cadê? Sim. E é claro, vamos me salvar. Pode ser aqui vai me ajudar, tá? Aqui é só andar reto mesmo. É nisso que dá quebrar a rotina. Quebra, Que vai. rotina. Imbecil. René, diz tu, o Atmaia era um bom personagem? Sim e não, ele é muito caliente. Não sei o que isso significa. Diz, Meio sexual demais. Muito, sabe? o Atmaia é o Atmaia. Quagmire, aquele lá do dig 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 dig. Mas no final, a família da pesada é um bom desenho. Beleza. Vamos lá. Aqui, ó, pra vocês logo. Presente pra você. Ô, caralho! Muito bom. Valeu. Eu passo do lado dos caras mesmo, sem medo, filho. Eu fiz o cursinho. Pô, dá um tempo. Pronto, eu tô aqui. Ah, quem lembra de todos os caras? Ah, é da... Corre. E meu plano tá começando a dar errado. Presente pra você. Bateu.
Pronto, acabou aqui com essa festa. Abre o inventário, o menu. Eu sei lá mais o que eu tô fazendo. E é isso, rapaziada. Agora vamos. Você tava fazendo o que aqui, meu? Calma aí, né? Fala um pouquinho de silêncio. Nossa, filho. Nossa, filho. Tá aí. E aí, como é que vai estar bem chatinho? Vamos botar alguma coisa. Uma aqui. história que já ouvimos antes. Segundo levantamentos da Muso, sites de pirataria receberam mais de 200 bilhões de visitas anuais nos últimos anos. Isso com o streaming sendo perfeitamente acessível. Quando a vantagem desaparece, a pirataria sempre dá um jeitinho. É como a água encontrando uma rachadura. Os piratas mudaram completamente, menos na Somália. Um bucaneiro do século XVIII provavelmente não entenderia o que é um torrent. E jamais compreenderia por que baixar um punhado de dados para assistir a uma história no conforto do sofá é considerado um crime. Ele ficaria ainda mais perplexo ao descobrir que hoje, em pleno século XXI, as pessoas pagam por uma plataforma, buscam um filme e são forçadas a comprar o tal filme para poder assistir. Durante toda a história humana, roubar significava escassez. Se você tomava um bem, o dono deixava de possuí-lo. Se você saqueava um navio mercante, o capitão ficava sem navio. Mas quando se trata de um arquivo digital, o original continua exatamente lá. Ele se multiplica. E é por isso que há décadas, governos, corporações, advogados, hackers, engenheiros, empresários, bilionários e até bateristas de heavy metal tentam desesperadamente resolver o mesmo quebra-cabeça. Como processar, multar ou derrubar um rival que não tem um servidor central, não tem dono e existe em todos os computadores do planeta ao mesmo tempo? A resposta: não podem. Morri. Não se pode prender ou processar uma ideia que pertence à multidão. O homem comum sempre preferirá içar. É, realmente. A pergunta é, um bucaneiro, né, nunca vai entender por que baixar um punhado de dados é crime. É, essa aí, Matheus Prado, aí você... É, a pirataria só se fortalece, gente. Um punhado de dados, um bando de megabytes. Como é que é crime? É, né? Fazer o que, né? Brasileiro não presta. Humanos não prestam. Para as velas da ilegalidade, a Para naufragar de na brincar com isso ganância aí, do Raul. monopólio. Não é segredo pra ninguém que o Brasil foi brutalmente derrotado pela Noruega da maneira mais idiota possível, deixando todos os CLT que vão ter que acordar 4 horas da manhã pra pegar busão lotado muito triste, inclusive eu, enquanto os jogadores estão cagando dinheiro. Mas tem uma coisa que tá todo mundo notando desde o jogo: Erling Haaland, o homem que marcou 2 gols no Brasil como se não fosse nada, é impossível de ser odiado. É sério, o cara simplesmente exala humildade. Alguns dias antes do jogo, a internet passou por 2 fases: a fase do medo,
onde todo mundo ficou com medo do Haaland e com razão. O cara tem 1,95 de altura e é muito rápido, atingindo incríveis 35 km por hora. E isso pra alguém da altura dele é muito fora da curva. O cara é quase um titã de Attack on Titan correndo. E pra piorar, o cara não erra um golzinho sequer. É literalmente aquele ditado de derrubou é pênalti. Derrubou a bola na frente desse psicopata porque só assim pra fazer esse cara errar. Mas de repente, de um dia pro outro, uma chavezinha virou na cabeça dos brasileiros. Começaram a desenterrar uns vídeos do jogador Gabriel Magalhães batendo de frente com o Haaland. E aí do nada os brasileiros ganharam mais 500 de XP em confiança. Voltou a soberba e a arrogância. E começaram a fazer um monte de meme com o Haaland, botando o Endrick pra puxar o cabelo dele. Até refizeram aquela cena das branquelas em que o Latrell tá cantando pra uma das branquelas. Só que nesse caso o Nossa, o cara já tem classificação, mano. Zerar em tudo que eu tinha, filho. Vida aceitável. Silêncio, Ravi. Ah, tá. Achei que não tava gravando. De novo. Perdeu metade da gravação. Vamos lá. Não sou bom de pele, meu. É porque eu não tô ensinando de marketing, né, cara? Só aceita pele perfeita. Aí dentro eu desarmei na faca, meu. Eu fui desarmar o bagulho na faca, né? Aí o Leon deu aquele impulso que ele dá quando ataca a faca. E eu pisei no bagulho. Agora pode fazer esse tá? Pode ser exagerado, filho. Latrell, o Vini Júnior e a branquela é o Haaland. E na moral, os memes tava muito bom. E o melhor de tudo é que o Haaland viu esses memes. Em vez de ele ficar puto, xingar o Brasil, Olá, macaquito. dizer que vai botar o brasileiro pra chorar, não, ele marcou o Vini Júnior e disse que eles deviam refazer aquele meme porque tinha ficado muito engraçado. Até numa entrevista depois de um jogo, ele disse que tava com medo de enfrentar o Brasil e que achava que tinha muita pouca chance de vencer da gente. E aí só aumentou o ego dos brasileiros pra fazer meme. Começaram a falar que de loira a seleção entende, começaram a colocar o rosto do Haaland em fotos da Virgínia. Isso aqui é muito bom. Até batalha de anime feita com IA surgiu desses dois. Porém, existe alguma lei no universo que está escrito que toda vez que os brasileiros ficarem confiantes demais, eles vão se dar mal. Eu tô falando, parece até que eu não sou brasileiro, tá? Todo mundo passou a Copa inteira zicando o Brasil contra qualquer time que eles pegavam. Até quando foi contra o Haiti. É que eu estou com medo. Era a segunda Copa dos caras em 52 anos. E eles já voltaram metendo medo no Brasil, que é pentacampeão e joga todas as Copas desde 1930. Esse é o nível que os brasileiros confiam no próprio time. Aí nós ganhamos de Marrocos, nós ganhamos do Haiti, nós ganhamos da Escócia. E o time que antes estava assim, com muita fé e humildade, nós passa da fase de grupo. Já tava assim. Mas ainda não tava, né, nos 100% de confiança, até porque nós ia enfrentar o melhor Japão da história. Aí o Brasil chegou lá, tomou o primeiro gol do Japão e já tava todo mundo querendo desligar a televisão. Mas aí o Brasil virou. E aqui surgiu a soberba em sua mais pura forma. Ficamos confiantes o suficiente para desmerecer a Noruega, país dos vikings. Quer dizer, eu não, né? Vocês aí. Lembra quando eu falei que desenterraram o vídeo do Gabriel Magalhães batendo de frente com o Haaland? Também desenterraram o vídeo do Neymar, do Vini Júnior. Tudo isso e mais uma porrada de memes. Caramba, você não é a Virgínia, é o Haaland. Já tava todo mundo cantando vitória, até porque temos o Magalhães que conhece o Haaland, temos o Vini Júnior, temos o Iluminado, temos o Neymar. Então, pela lógica, nós iríamos estompar a Noruega. Até porque quem eles têm além de um titã colossal de quase 2 metros de altura e mentalista? E aí chegou o dia do jogo. O juiz apitou e o jogo começou. Passou 5, 10, 15, 20 minutos. Pausa para hidratação. Acabou o primeiro tempo e nada de ninguém abrir esse placar. E aí começou o segundo tempo. Passou 5, 10, 15 e nada. Pera aí, meu. Pera aí que tá muito caótico isso aqui, gente. Pera aí, tá muito caos. Lembre que se eu morrer eu vou ter que voltar do início.
Pronto, agora essa arma aqui tá com dano máximo. Já abri espaço ali pra uma bazuca. Que é pra abrir uns skips, sabe, gente? Tem uns skips bem da hora que dá pra fazer. Com a bazuca? Olha aí, cara. É uns skips bem legalzinho, só que você vai ter que... Bom, infelizmente não vai pegar. Não vai poder pegar um pouquinho, né? Porque É porque assim, sabe aquele lá... Quando a gente vai com Luiz Serra pegar umas dinamite, pronto. Onde vai botar uma dinamite e vai explodir um lugar, não vai? Eu posso explodir isso daí com a bazuca. Ao invés de fazer um caminho todo, enfrentar o Doutor Salvador e uma Bela Sister, entendeu? Dá pra cortar um caminho bem legal. pega a bomba aí no capetão. Porra, quem deixou a bomba? Erros técnicos, rapaziada. Oh, meu Deus. O cara simplesmente mete um gol de cabeça como se não fosse nada em cima do cara que tava sendo prometido como o homem que ia conseguir parar ele. Mas beleza, até ali ele só tinha marcado um. Mas aí do nada. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O cara simplesmente meteu 2 gols sem sair do lugar. E não é nem meme, o cara só ficou andando como quem não quer nada. É, e o Haaland? Ele meteu... Foi um gol de cabeça, não foi? Foi. Eu acho que foi, não me engano foi. Caralho, mano. Parabéns, Haaland. E tipo... É, né? O Brasil só perdeu porque não quis. Só venceu porque não... Não venceu porque não quis. Pronto. Esperando a bola chegar nele. E quando chegou, o gol desse cara visto de outros ângulos dá até medo. Olha esse cara correndo. Facilmente dava um jogo de terror da Play Store. Fuja do Haaland. A gente ficou uma semana inteira zoando com a cara dele de todas as formas possíveis. E ele se vingou. Mas enfim, depois que ele marcou o segundo gol, tirando todo o pingo de esperança que o brasileiro tinha e consequentemente fazendo muito NPC quebrar a própria televisão, os jogadores do Brasil começaram a entrar em desespero e começaram a arrumar briga com os jogadores da Noruega. E é aqui que a gente vê o quão esse cara é de boa com a vida. Em vez de ele ir lá se meter na confusão, não. O cara simplesmente vira de costas e vai roubar a água do Alisson, vulgo nosso goleiro. Eu só consegui lembrar da figurinha daquela garota olhando a casa pegar fogo. Até mesmo depois do jogo o cara continuou do bem. Ele disse que nem ele sabia como eles tinham conseguido ganhar e que a gente deveria continuar acreditando que um dia o Hexa vem. Ele disse que a gente merecia passar de fase e tal, que a gente era foda. Eu tava até caindo nesse papo até eu ler o primeiro comentário. E tem mais, o cara tem um canal no YouTube e postou um vídeo sobre a rotina dele. E ele soltou que gosta de vídeo. Curiosidade, rapaziada. Sabe o Haaland, Ravi? Sim. O Clash of Clans já fez passeio com ele. É, já sei, você já me contou. Foi você não sei. Aqui, eu não salvo. Olha, tô carregando. Tipo, gente, pra quem quiser ranquear-se mais, eu recomendo vocês salvarem lá na primeira máquina de escrever, que é por causa se tiver problema na vila. E o segundo save é ser antes do Del Lago, quando você já pegou a gasolina, já luteou os bagulho e tudo, que esse Del Lago vai ser doído. Tem que ativar meu modo profissional. Oh meu Deus, que horror. Viado, fica olhando. Tô vendo o que lá no. Toma. Cara, argentino é horroroso. Se não for profissional, é horroroso. Meu Deus. Tomei só uma. Rapaz, mas essa galinha de armador tá funcionando, viu? É, ela dá. Ela. Você. É obrigatório você usar no profissional. É obrigatório, senão você morre. Dois tapas do ganado mais fraco.
Estava à sua espera, parceiro. Arranjei um kit dos bons. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Não tenho espaço. No que eu posso vender Lixo aqui? ou luxo não faz diferença. Já o preço, bom, é nossa escolha. Obrigado. Um belo negócio. Entrego quando você tiver espaço livre. O dinheiro no bolso. Boas viagens. O dinheiro no bolso, boas viagens. O videogame disse o top 5 jogos pra ele. E são Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA, GTA e Minecraft. Me falhou uma pessoa do mal que tenha Minecraft no seu top 5 jogos favoritos da vida. E ele foi mais longe ainda. Se ele tivesse em uma ilha deserta e só pudesse escolher um jogo pra jogar, ele escolheria Minecraft. Como que odeio um cara desse? Aí tu é louco, Haaland. Aí também não. Raiteio, brother. Meu Deus, Até a comemoração desse cara é da hora. Meu Deus, Infelizmente eu sou Deus, fã de laranja. Vikings e de Villain Saga. Mano, tá no chão. Mas é isso o vídeo de hoje. Diz aí nos comentários como vocês reagiram à derrota do Brasil. Com certeza não ficaram felizes, né? Eu não sou muito fã de futebol não, mas eu fui parar pra assistir a Copa, né? Porque eu sou brasileiro. E tá tendo uns jogos bem da hora. E é isso. 2026 e a gente tem que falar de voto feminino. O Rafael Portugal, inclusive, o comediante, ele fez um post falando: vocês estão vendo esse movimento que tá rolando no mundo, que de vez em quando aparece um emissor de um absurdo falando abobrinhas assim absurdas ou questionando direitos básicos. E ele se referia a um movimento que está sendo muito replicado, assim, de tão absurdo que ele é. Se ele é replicado 2 vezes, eu já acho muito. Mas ele está sendo replicado mais do que isso, que é o questionamento do direito da mulher votar. E aí, muita gente fala, não dê palco pra essa galera que tá falando sobre isso. E essa é uma reflexão que eu faço mesmo. Por isso que a gente nem vai reagir a vídeo de ninguém. Eu consigo olhar para as pessoas que trazem esse discurso e perceber que há uma vontade de falar absurdos pra justamente receber um react e surfar a indignação da sociedade. Muita gente quer ter uma carreira política e aí precisa apelar pra uma opinião raivosa, extremista, que é pra poder se destacar no absurdo. É uma receita que funciona. O problema é que essa é uma temática séria demais. É muito fácil destruir direitos recentes e é muito difícil abalar vícios históricos. Mesmo que a gente saiba que um comportamento, um padrão, um sistema, ele é nefasto, quando ele está encalacrado na gente, é muito difícil você abalar as estruturas desse sistema. Por outro lado, se você faz um hábito, se você tem um hábito bom, uma coisa que é virtuosa, mas ela tá ali, recente, ela é frágil. Vamos incorporar isso daqui. E o problema é que o voto feminino é um direito muito recente. Eu já nasci tendo voto, direito ao voto. Minha mãe também. Mas a minha avó, a mãe da minha mãe, quando nasceu não tinha direito ao voto. Ela nasceu em 1929. O voto feminino, ele foi aprovado... Eu tô aqui só dando uma perspectiva pra você, tá? O voto feminino no Brasil foi aprovado em 1932. Isso faz com que... Eu conheci minha avó. Eu toquei na minha avó. Eu fui contemporânea da minha avó. Então o direito ao voto, ele é contemporâneo a gente. Ele é, na perspectiva histórica, uma coisa que surgiu ontem. Basicamente, tem menos de 100 anos. E aí que tá. É muito frágil isso. Ele não é um direito estabelecido, arraigado e sólido. E essa galera sabe disso. Sabe quem não sabe disso? Nós, que estamos tentando viver a vida achando que tá tudo garantido e tudo normal. Eu tô na internet desde 2014, né, com Cadê a Chave? A gente faz algumas discussões assim. E a gente acompanhou uma radicalização, um endurecimento, um enrijecimento dos discursos ao longo desse período. Há 10 anos atrás, seria impraticável, a gente não veria esse tipo de coisa acontecendo, com tanta disfarçatez, com tanta cara de pau. Mas essas pessoas insistiram. Por quê? O método dos grupos extremistas é ficar batendo na tecla do absurdo até esse absurdo se tornar normalizado, mainstream. Não é isso? Essa que é a grande questão da galera que fala: ah, você não pode repercutir isso, você não pode dar palco pra maluco. Eu já ouvi essas coisas, sabe? Mas vamos lá, galera.
O que aconteceu nesses últimos anos? Essas coisas que existiam no submundo da internet, que eram as coisas completamente nicho, da galera que você, tipo assim, que você nunca ia imaginar que eles iam chegar no poder e se tornar mainstream. Eles se tornaram. Né? Ignorar não funcionou. Não funcionou. A internet, ela criou um ambiente de multiplicação. O emissor... Ah, tem... Remédio de quê? Então. Foi. Levanta a vira. Meu Deus. Esse laranja é um lixo. Pra tu ver como é que esse cara é ruim. Eu dei um tiro de Deagle. Olha isso. O emissor do absurdo, ele vai chocar e vai ser repercutido por quem vai repudiar ele. E nisso, a voz dele se projeta e outra pessoa que concorda com ele, que vai ecoar a mesma ideia, o mesmo valor, vai se identificar e vão se ligar. E ali eles se fortalecem, ali eles se retroalimentam. Tem um outro fator. Lembra que eu falei que o vício, por mais vicioso, por mais degradante, por mais nefasto que ele seja, por ser histórico e arraigado, ele... Não, porque assim... sim, realmente ele tá certo. E tipo assim, gente, esse negócio de que mulher vota mal, tem que revogar o direito feminino. Isso aí é coisa da direita, meu time, por favor, né? Lembra, Ravelar, que eu disse que, de acordo com a direita, mulheres votam mal? Mulher vota melhor que homem, eu tenho certeza. 60% das mulheres votam no Lula. E 55% dos homens no Bolsonaro. Sus. Com licença que eu vou me concentrar pra matar o Del Lago. Vambora. Eu tenho que constantemente calcular a física desse jogo pra acertar esse bicho. Oxe, já morreu! Quê? Tá porra, menor! Já morreu? Tu tá no profissional ou tá no Eu mais dei fácil 5 possível? facadas nele. Como que eu dei tanto dano? Tu vê alguma coisa? Cara, eu dei 5 Você tem flechadas. amuleto? Tá com amuleto? Ah, tá explicado. Tem Não. aqui amuleto. Esses daqui eu lembro que não dão poder pro Del Lago. Não, não dão dano. Não dão nada pro Del Lago. O Del Lago, Ravi, ele é a única Las Plagas que é a prova de hack. Ah, De joguinho, plus, de compra, sabe? Se você jogar no profissional, não vai ter bônus pra ele, sabe? Não vai ter essas coisas. Ele precisa de skill, sabe?
Ele é o único E como é que tu matou anti-cheat. com 4 tiros? Não, mas depois eu vou pesquisar isso, velho. Eu tô indignado. Será que bugou o sistema? Não é possível. Tá certo um dinheiro desse aí na promoção. Tá porra, o cara tancou 3 tiros de Magnum. Pegar a bomba. E é muito resistente. A negação do direito da mulher, do voto feminino, ela encontra a raiz da misoginia, do patriarcado. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz para essas palavras, mas elas são as palavras usadas academicamente para entender esse sistema, e é o que a gente vai usar aqui, tá? Você chama do que você quiser, mas enfim. Esses padrões que oprimem a mulher, que tratam o homem como superior e a mulher como inferior, isso é algo que foi estabelecido na nossa cultura ao longo de séculos. Então, é um sistema enraizado, muito forte. A ciência já mostrou, a gente tem comprovações históricas de que sociedades que oprimem mais as mulheres são injustas, são miseráveis, são pobres. Você tem um enfraquecimento do tecido social. Por outro lado, países em que a diversidade é valorizada, em que há políticas para a igualdade entre os gêneros, eles prosperam mais. Você também tem tudo isso. Apesar disso ser muito claro, o sistema é tão arraigado que ele é difícil demais de combater. Pessoas que têm senso crítico, que entendem isso, que têm isso muito claro, iluminado, a visão clara de como o sistema funciona, ainda assim podem replicar comportamentos desse próprio sistema, porque ele é algo muito forte, muito arraigado. E aí, então, essas pessoas surgem justamente para explorar algo que é muito fácil para elas explorarem, porque se baseia nesse sentimento que está ali arraigado, nessa visão de mundo que a gente tenta combater, mas ela é histórica e ela vai ser combatida aos poucos, com uma ideia que quer combater um direito recente, que é frágil. Entendeu o perigo? Então, assim, é lógico que você pega lá o baixinho que tá em Miami. Oxe. É um Zé Ninguém, não tem um poder ali de impactar, né? A gente pode repudiar facilmente o discurso dele. Você pega a outra mulher lá que não tem um conteúdo próprio dela, ela tá falando aquilo para ser exposta por aquilo. Você consegue combater, mas aí quando você começa a ver isso se multiplicar e se tornar normalizado, o seu direito está em risco, meu querido e minha querida. O que foi progresso, o que foi conquistado, realmente está em risco. Boa. Ficou. Meu Deus! Ficava CT, velho. É B. É B. Boa. Boa. Deixa ele matar o último, deixa ele matar o último. Deixa ele matar o último. Boa! E a gente precisa tomar consciência disso sem falsas ilusões de que tem coisas garantidas, de que tem direitos garantidos.
Não os temos. Não os temos. E a história mostra pra gente que é muito fácil normalizar o absurdo. Você não precisa de 50% mais um. Você precisa do número suficiente para que essas pessoas ocupem a casa legislativa. Essas pessoas sabem disso. Esse discurso, ele prospera boicotando políticas públicas dentro do Congresso. Você não precisa eleger um presidente que pense assim. Basta você eleger vereadores, deputados e senadores. Claro que eu acredito que quem ousa a fazer esse discurso tem pretensões de poder muito maiores. Mas ele não precisa nem chegar ali. Eu achei muito interessante que o Rafael Portugal fez um vídeo falando disso e foi atacado pra caramba. Não dá palco pra esse povo, não dá palco. Gente, se a gente não se posiciona, eles avançam território. E eu sei que é muito ruim se posicionar. Acredite, eu sei. Eu sou atacada o tempo todo. E eu não sou atacada no meu argumento. As pessoas não direcionam ao meu argumento. Elas direcionam à minha pessoa. Elas vêm com falácia, com ad hominem, com espantalho, com qualquer outro tipo de desclassificação da minha pessoa, não do que eu estou dizendo. E é horrível, eu sei que é. Mas mais horrível e desconfortável é um mundo onde essa galera prospera, entendeu? Então, é isso. Eu aplaudi a atitude do Rafael. Eu falei, é muito importante que principalmente os homens falem sobre isso. Porque vocês são movidos num meio que já está contaminado. Agora, a gente não pode ficar omisso, porque se a gente ficar omisso, a gente é atropelado. Exato. O negócio é tão absurdo, o negócio é tão sem noção. É tão sem noção. A mulher não pode votar porque mulher vota mal. O votar mal entende-se para ele que é não votar mesmo. Não votar no candidato que ele quer. Se esse é o critério, então, vamos colocar aqui, uma galera de um determinado grupo étnico vota também no candidato que você não quer. Eles também têm que ser limitados no seu direito político. Ou mesmo se algum grupo que hoje vota com você decide a partir de um determinado momento votar diferente, decidirem para um outro caminho, eles também têm que ser limitados, obviamente, no direito deles de votarem. É a mesma lógica. Né? Não, o negócio dele ali não é descobrir uma lógica clara de como organizar o processo eleitoral, é basicamente eliminar. Rapaz, agora eu quebrei. Vou matar 4. Ok, é um daqueles anéis. Anéis, 2 sinos. Aí não dá. Alguém quer expulsar ele? Oi! Na todo grupo que pode ameaçar a permanência no poder do grupo que ele defende. E, obviamente, você está tentando racionalizar o irracionalizável, que sempre tem, né? Uma tentativa de poder justificar um treco desse. Eles não estão nem gastando tempo com isso, eles só falam, votam mal, porque não votam na gente. Porque não votam no candidato que eu quero que elas votem. O seu problema não é arrumar um jeito de aprimorar o processo eleitoral. O seu negócio é um jeito de excluir todo mundo que não vota no que a gente quer. Porque você quer que o processo eleitoral não seja democrático. Ele quer que seja um processo para automaticamente eleger a pessoa que você quer que seja eleita. Então, assim, é absurdo, de fato. É um negócio, tipo assim, é um pensamento antidemocrático. Não deve existir lugar no nosso meio para esse tipo de coisa. Ponto. Quem levanta um argumento desse tem que ser... Não pode ser tolerado. Isso não pode ser tolerado. Então, assim... A manifestação não é que não pode dar palco, não, a gente não pode dar espaço mesmo. Mas o espaço, se você não ocupa, ele é tomado. Eu concordo que a gente não tem que fulanizar, não tem que ficar expondo a pessoa, não, porque ela gosta disso. Mas o não dar palco não é se omitir do debate, é trazer o debate e expor a fragilidade desse debate. E uma coisa que vocês precisam ficar atentos, homens, principalmente, começa tirando o direito das mulheres, porém não para aí. Quando você acaba com o direito das mulheres, você tira o direito delas e você tira também, claro, primeiro que roda são dos homens críticos, dos homens que têm consciência moral e ética. Roda também. Eles avançam nessa tomada de direito. E se você acompanhou o noticiário essa semana, saiu uma entrevista de um empresário paulista dizendo que ele é contra o voto de quem, por exemplo, recebe Bolsa Família. Qual o fundamento disso da cabeça dele? Puro preconceito. Ele não tem um fundamento. Ele não gosta de pobre que recebe benefício do Estado e ele é contra o voto dessa pessoa. Mas ele não considera nessa possibilidade o empresário que recebe, por exemplo, isenção fiscal, benefício fiscal, incentivo do governo. O agro brasileiro, por exemplo, recebe muito benefício fiscal, dinheiro público que vai para o agro. Não se questiona o voto dessas pessoas. Entendeu como a lógica é muito frágil? E
e por outro lado, ela é explícita à vontade das pessoas, é conter a vontade popular, a manifestação democrática que vai contra os interesses de uma classe. É isso. Não tem nenhum outro pensamento mais profundo do que isso. É exatamente isso. E se a gente não se posiciona no sentido de repudiar veementemente e mostrar o absurdo desse discurso, ele vai ganhando espaço. Então é por isso que a gente tem... Aí um cara grande. O outro pode ter voltado. Você também tem verbo? Boa. Eu já ia tirando tudo pra brincar, tá vida até legal aqui. Ah, mano, eu sei lá o que eu faço, bicho. Eu nem precisava acertar a plaga. Tem que se manifestar, sabe? E eu sei que vocês, eu sei, gente, a nossa comunidade, a galera que acompanha a gente e tudo mais, é uma galera muito ponderada, não gosta do conflito, não gosta né? A gente tende, eu também não gosto. Você acha que eu gosto de ser xingada? Eu não gosto também. Só que eu tenho a compreensão de que se a gente não se manifesta, tem uma hora que a gente não vai poder se manifestar mais. Por isso que não dá pra ficar calado e aceitar esse tipo de ingerência. Se você cede para esse argumento em relação a gênero, o próximo a gente sabe qual que é. Raça. Que, né? Poder aquisitivo e raça. É intenção de votos entre brancos e pretos. Jair Bolsonaro teve 20 pontos Adversários percentuais. do PT receberam mais votos entre brancos do que entre negros e pardos. A sua tendência de votar à esquerda é maior se você for negro ou pardo do que você for branco. Só para explicar, tá, gente? O gráfico aqui, se alguém estiver perguntando, ele mostra a transição de 2014 para 2018, mas mesmo que tenha caído o apoio ao PT entre negros e pardos, ele ainda está maior do que o apoio à direita. A gente está falando aqui de 2018 e a gente está falando aqui da eleição do Haddad, tá? Com o Bolsonaro, não do Lula. Eu não encontrei os números para o Lula ainda, mas eu acredito que não sejam muito diferentes. Eu olhei aqui também, isso aconteceu também nos Estados Unidos. 92% das mulheres negras, 72% dos homens negros votaram na Kamala na última eleição. Você está entendendo qual é o desdobramento? Principalmente se você for homem não branco. Sabe qual é o desdobramento desse tipo de pensamento? Começa com a mulher, gente. Mas não para aí. É sempre, esses movimentos são sempre muito previsíveis. E a gente já viu isso acontecer no mundo, sabe? Começa com uma minoria e vai avançando sobre as outras. Então, o que eu quero dizer não vamos ficar calados, não podemos. Eu sei que é desconfortável pra caramba. Acredite em mim, eu sei que é desconfortável. Mas se você se cala quando o direito do outro tá ameaçado, pode saber que o próximo é o seu. Tem aquele poema que a gente estuda na escola, né? Que vieram para os judeus e eu não fiz nada. Vieram para os homossexuais e eu não fiz nada. Vieram e se enumerando as minorias. E aí, quando vieram para mim, já não tinha ninguém que pudesse fazer. Eu realmente gostaria de encorajar as pessoas, sabe? Porque, eu não sei, eu não conseguiria ficar calada vendo as coisas acontecerem, sabe? Eu tendo noção do que as coisas, do que tá acontecendo. Sabe qual é o problema? A gente vai chegar num momento de escassez de recursos. O mundo tá entrando numa crise, a gente vive falando disso aqui, né? Você tem a possibilidade do estrago feito por esse desequilíbrio de investimento em inteligência artificial. É muito dinheiro indo para um negócio que não está correspondendo em resultado. Isso é muito sério no mercado. Então, assim, você tem perspectivas, a gente, baseado na história, no que a gente já viu acontecer, de um cenário que pode ser muito tenso, de crises, de crash, de recessão e tudo mais. Paralelo a isso, a gente tem, agora, por exemplo, está vindo aí o El Niño, que é um sinal a mais sobre como o mundo vai sofrer, quanto recurso vai ser gasto, número de tragédias que podem acontecer por conta do aquecimento climático. Só para dar um cenário aqui para vocês. Em ambientes em que os recursos são escassos, esses movimentos de controle ideológico da população, de tentar manobrar as massas e criar um jeito de
ter um poder absoluto para umas elites, para uma elite pequena. É essa cartilha que tá rolando, entendeu? É essa cartilha que tá rolando. Então a gente tem que tomar muita consciência do que tá acontecendo. Num ambiente de ódio e de perseguição, a gente perde tudo. A gente perde todos os direitos adquiridos. Aconteceu isso na Alemanha. Então, assim, ninguém tá protegido. É isso que eu queria comunicar. Ninguém tá garantido. Não é porque você vive bem, num lugar tranquilo e que você é bem casado ou bem casada, você tem uma família tradicional, não sei das quantas. Gente, se vier um ataque à sua minoria, àquilo que você representa, você tá vulnerável. Não tem como escapar disso. A gente precisa falar dessas coisas. Essas coisas precisam ser combatidas. Eu acho que todo mundo deve se posicionar, obviamente. Que muita gente fala disso numa posição de privilégio, obviamente a posição que a gente tem também, eu principalmente, porque provavelmente eu vou ser o último grupo que vai ser visado. Mas você é simpático com a minha causa, você cai também. Mas assim, se você não é homem branco... Rico. Né? Homem branco, rico, hétero. Tem isso também, que agora querem tirar direito de pobre de votar. Mas eu tô dizendo, eu espero principalmente pra você, que eventualmente, que embora você não seja o primeiro grupo visado, no caso a gente tá vendo agora das mulheres, também muita gente fala dos pobres também. Mas se eu penso que você, pelo menos, numa coalizão pra poder opor essas coisas, você pelo menos se enxergue os próximos 3 ou 4 passos desse tipo de movimento e entenda o momento em que ele já atinge. Aquele negócio, né? Vieram para aquelas pessoas, eu não falei nada. Vieram para aquelas pessoas, eu não falei nada. Quando vieram para mim, não tinha ninguém. Principalmente se você se encaixa num desses grupos de minoria, que mesmo que você seja de direita, não tô reivindicando aqui, criticando nenhum lado político nesse sentido. Obviamente, a gente tá criticando na extrema direita, onde você tem esse tipo de posição. Mas você tem todo o direito de ser conservador, enfim. Você eventualmente vai ser afetado por isso também. Quando o cara fala, tipo assim, as mulheres não deveriam estar votando, ele não tá eximindo a mulher de direita disso. Muito pelo contrário. O assunto, inclusive, nasceu dentro da extrema-direita por conta de uma mulher da extrema-direita. Então, assim, tenham compreensão disso e antes que chegue em você, se juntem a coalizar as vozes para contestar e parar isso. Né? Porque, de fato, é um absurdo. É o injustificável. E, normalmente, quando você fala em defesa disso, o que você ouve não são argumentos. Né? O que você ouve é ódio, porque é isso que a galera tem. Na verdade, a galera começa com a posição de ódio e eles tentam procurar justificativas lógicas para isso. Não é uma posição que surge de uma lógica. É uma posição que surge do intestino e aí você vai procurar razão para ela depois. Do interesse, né? Então, assim, você tem que enxergar dá um pra pouco mais à examinar um frente, recurso. se você acha que isso não te afeta. E o jeito de enxergar um pouco mais à frente é enxergando um pouco pro passado e ver como isso já aconteceu. Não existe nada sólido e garantido. Não existe. Tudo depende de mobilização, de resistência, de ocupar espaço. E se a gente não ocupa espaço nas redes sociais, as redes sociais, elas são uma arena. Elas são um espaço digital, ok, mas ela não deixa de ser um espaço. A gente precisa ocupar esses espaços. Por quê? Uma pessoa que não consegue ter essa conversa que a gente está tendo aqui, não consegue ter uma consciência, ela olha a maioria. Então, se a minoria vocal parece ser a maioria, aquilo que aquela minoria vocal, por mais louco que seja, está vocalizando, aquilo acaba sendo o que é normal. E é esse o objetivo de quem puxa esses assuntos absurdos que parecem que as pessoas piraram. É justamente puxar o limite, é esticar a corda, é aumentar a possibilidade do absurdo. A lógica desse povo é o seguinte, eles não gostam de democracia. Eu vou deixar bem claro. O que eles querem é garantir a permanência do grupo deles no poder. Eles não defendem democracia como princípio. Tipo assim, antes de ter quem eu quero no poder, eu vou defender o princípio democrático. Sempre. Você provavelmente, se for um sujeito sensato, você também vai fazer isso. Né? Antes de ter quem você quer no poder, o mais importante é o sistema, é manter o funcionamento do sistema. Você quer um sistema estável que garante uma transição de poder. Eventualmente você vai ter uma pessoa lá que você não gosta, mas na próxima eleição você tem uma chance de colocar alguém que alguma pessoa da qual você gosta. Você tem um sistema de transição passiva de poder que funciona por meio do voto da população, do voto direto do povo. O que as pessoas não entendem da cabeça desse povo é que eles não veem o sistema como um fim. É um meio para eles elegerem o grupo deles. Para eles colocarem o grupo deles no poder. Para se manterem e se perpetuarem lá. Se esse sistema não tá garantido isso, tipo na última eleição que eles perderam, eles vão atacar o sistema.
Porque o sistema democrático liberal para eles funciona só como um meio para um fim, não é um fim em si mesmo. Se o sistema não está funcionando, eles vão atacar o sistema. Para eles, não tem a menor diferença se o governo deles vai ficar no poder por conta de um golpe ditatorial ou se eles vão conseguir numa eleição liberal. Eles simplesmente querem estar lá. Então, se a eleição liberal não está garantindo, eles vão defender outra coisa. Na última eleição eles estavam falando, não, um tempo atrás estavam falando de golpe militar, agora eles estão falando de tirar a voz de mulher. O negócio deles não é a manutenção do sistema, não existe nenhum comprometimento com o sistema da democracia liberal. O que eles querem é perpetuação do poder, custe o que custar. Se é um golpe de Estado violento, eles vão fazer um golpe de Estado violento. Se é pelo meio eleitoral, eles vão fazer pelo meio eleitoral. Se é pelo meio eleitoral eletrônico, como o Bolsonaro foi eleito, eles vão fazer por esse meio. Se eles não conseguem, eles criticam. E, gente, de novo, eles não precisam eleger um presidente. Eles precisam de deputados, vereadores e senadores. E eles entenderam isso. Essa galera que aparece falando esses absurdos, nota se eles não vão ser candidatos. É porque você tem que ter na medida do possível, você tem que ter um discurso mais conciliador, mesmo que você seja de extremo, você tem que trazer esse discurso um pouco mais para o centro, se você quiser ser eleito para cargo do executivo. Que é o que o Flávio Bolsonaro fez. Não, que é o que o E ele Bolsonaro tá fez desesperado também, tentando fazer ali, não, porque eu gosto das mulheres, não sei o quê, porque ele sabe que o extremo não vai dar para ele um cargo majoritário. Não dá. Por quê? Precisa ter um apoio mais geral. Agora, para o legislativo não precisa. Para o legislativo você precisa que uma quantidade considerável de pessoas, uma quantidade boa vote em você para você garantir uma cadeira. Você não precisa que todo mundo vote. Então, se você tiver um discurso radical e conseguir apelar, não para todo mundo, não para o discurso que tem que ir mais para o centro, Só pro seu eleitoradinho. mas um que apele para o número de pessoas que, mesmo radicalizadas, seja em número suficiente para te eleger para um parlamento, para o legislativo, você vai lá e faz isso. E esse é o modus operandi dessa galera. Faz um treco absurdo, tá? Na próxima eleição concorre e vence. Por quê? Porque lá dentro do legislativo ele vai ter acesso a um orçamento, a um monte de emenda parlamentar, vai fortalecer a rede dele, a base dele, contratar um monte de gente, empregar uma galera e aí se perpetua. É muito difícil um parlamentar perder a reeleição. É muito difícil. O brasileiro tem essa coisa de votar no deputado e reverenciar a autoridade, o político. Então os caras fazem a cama deles mesmo. Compensa ser rejeitado, vir com um discurso absurdo, passar essa vergonha, para ter essa quantidade de voto e garantir a cama dele no parlamento. É essa a lógica. Não é nada mais sofisticado que isso. Não imagina que essa galera tem ideal, ideologia e patriotismo. Não tem. Eles têm interesse financeiro. O problema é que a gente vai deixando essa galera prosperar, sabe? Mas não tem que reagir fulanizando também. Porque a nossa fulanização dá força para eles. Mas criticando e demonstrando o quão nefasta é a proposta que eles apresentam para a sociedade. E eles não precisam de muita coisa, gente. Se eles aparelham o Senado, acabou. Então vamos votar com consciência. Boa. Esse do maluco. Não tô tancando não, velho. Beleza, Não tô tancando não, desculpa. Já gelei um pouquinho. Deixa eu... E também tu Ainda tô sem camisa, né? Esqueci. vai jogar sem camisa ar-condicionado. Bora B, vai 2 escuro e 3 blusa. Ai, depois ficar lembrar esse headset. Depois que isso aqui quebrar, eu quero que dure até... É que isso aqui tá começando a me apertar. E vamos falar também, abrir nossa boquinha para proteger os nossos direitos, mulheres e homens que são conscientes de que uma sociedade igualitária é boa para vocês, é melhor para todo mundo. Porque gente. Olha os países escandinavos, olha os índices de felicidade nos países em que há mais diversidade e igualdade entre os gêneros e as pessoas. Só que quando que o nosso povo vai entender isso? Quando? Se você tem um sistema, se você tem deputados, se você tem uma elite que quer que esse povo permaneça na ignorância e dividido. Porque aí a situação, a vida da pessoa, ela vai ficar muito ruim, né? Essas condições de imposto alto, economia encolhendo, cataclisma. A vida da pessoa fica ruim, você precisa dar um culpado para ela. Quem é o culpado da vez? É a mulher. É a mulher que vota comunista, mal. sabe? É a mulher que vota
pra conter a galera que diz que quer matar a mulher. Eu acho muito engraçado. O cara fala o seguinte, gente, a lógica do cara. Não, a mulher vota mal. Por quê? Porque ela não vota em mim, que fala que ela vota mal. Tipo, é isso, sabe? E a gente tá em 2026 tendo que discutir essa burrice. Eu não sei se é uma coisa que sei lá, que da poluição. Eu não sei o que tá acontecendo com a gente, mas é um retrocesso tão grande que é revoltante. E se você, como eu, parece que você tá louco, eu vim aqui pra dizer que nós não somos os loucos, tá? Tipo, se você tá achando isso um absurdo, que bom. Você tá sadio da sua cabeça, porque é um absurdo. E a gente tem que classificar o absurdo como absurdo mesmo. Que isso é uma forma de controlar e dividir para que não haja uma mudança nas estruturas sociais. É isso que está acontecendo. O Nathan falando, vocês acham que essas pautas de extrema-direita são uma cortina de fumaça? Não, elas são instrumentalizadas para controle. A melhor forma de você não ter uma sociedade que se mobiliza e tudo mais é você dividindo essa sociedade, gente. Não estou dizendo que os conflitos não existam. Existem sistemas de misoginia, de racismo, todos esses sistemas existem. E interessa a essa elite a manutenção desses sistemas, entendeu? Não há um esforço para combater esses sistemas. Há um esforço para mantê-los. Ele é igual Mr. E X, sabe? Você atira... É disso que eu tô falando. E a gente cai com o patinho. A gente que eu falo... Ele é realmente um Mr. X. Igual, é copiado. Pô, cara, tem um pouquinho de criatividade, hein? Mas tipo, dá pra atacar flash, sabe? Você consegue atrasá-lo, mas não matá-lo. Por enquanto agora. A sociedade cai como um patinho. E aí você tem várias ferramentas para facilitar essa queda. Você tem o discurso religioso, fundamentalista. E você tem a falta de educação mesmo, Quando eu falo educação, não é falta de escola e professor, mas é falta de ensino sistemático de senso crítico, de pensamento crítico. Você pegar, por exemplo, as reformas educacionais feitas... Vamos pegar de São Paulo, por exemplo. Você teve uma investida contra ciências humanas. Houve uma redução na carga horária que era dedicada para ciências humanas. Por quê? É a área que desenvolve o senso crítico. Todas as áreas são importantes, matemática, física, todas elas são para desenvolver completamente seu cérebro e sua capacidade de aprendizado. E quando você vilaniza ciências humanas, você está mutilando essa capacidade de pensamento abstrato e de fazer essas relações que a gente está fazendo aqui com vocês agora. Então é intencional. A gente não pode ser ingênuo de achar que não é. Mas é isso, gente. Homens, principalmente, nos seus grupos de relacionamento, começa a prestar atenção nessas estruturas, sabe? E começa a se manifestar sobre isso, sabe? Eu vi um absurdo desse, mulher não pode votar. Pergunta, por quê? Fala por quê. Fala. Faz a pessoa dizer claramente que é porque não quer perder na eleição. Às vezes a pessoa se choca com a verdade, olha a verdade como espelho e, sei lá, muda. Vai, milagres acontecem. Nos últimos anos aqui no Brasil, a gente... Mano, aproveitar, vou pesquisar aqui todos os skip, mano. Deu, do Luiz, tu sabe, né? Eu não sei nenhum skip, só do Luiz. Isso que aconteceu com você não foi amuleto. Nenhum amuleto ou acessório afeta o Del Lago, mas sim um bug, glitch de programação clássico do jogo. A comunidade de speedrun de Resident Evil 4 Remake conhece isso exatamente como 7-hit Del Lago, ou 6-hit, dependendo de como os multiplicadores batem. O que causou essa morte instantânea foi o seguinte: o glitch do DA, Difficulty Adjustment. O jogo possui um sistema invisível chamado DA, Ajuste Dinâmico de Dificuldade. Conforme você joga bem, acerta tiros, não morre, mata inimigos rápido, o jogo acumula pontos de ação e fica mais difícil. Se você morre ou toma dano, os pontos caem e ele fica mais fácil. Existe um erro na matemática do código do jogo. Se você chegar na luta do Del Lago com um valor de pontos extremamente específico, geralmente cravado em 3.999 XX pontos de DA, a função do jogo buga e zera completamente o multiplicador de resistência do monstro. Ao começar a luta com o DA quebrado em 0, o jogo não atualiza a vida dele corretamente durante a batalha. Cada arpão seu passa a dar o triplo ou quádruplo de dano padrão.
O Del Lago morre bizarramente rápido na primeira fase, com 6 ou 7 arpões bem encaixados, muitas vezes pulando a luta inteira e te dando a conquista, in Tune with the Harpoon, sem nenhum esforço. Como você estava no novo jogo, NG, e provavelmente recarregou o save da máquina de escrever logo antes ou teve uma sequência muito específica com os cachorros ganados no vilarejo, você acabou alinhando esses pontos invisíveis perfeitamente sem querer. Foi pura sorte de carregamento e matemática do jogo. Ah, então aquele lá, Ravi, que eu matei o Del Lago com 6, 7 arpão, foi bug do jogo, Eu cara. sabia, cara. É um erro na matemática do cálculo do jogo que ele quebra, sabe? É, E eu quando passo a você- dar 4 vezes mais dano. Quando você Sim. tem muito item no inventário pra processar, Não, não. eu acho que é isso, não deve ser não É muito. várias coisas. É morrer muitas vezes, uma sequência muito específica, sabe? Nossa, mas aí tu cagou, tá? Foi cagado, Ravi. Foi 100% cagado. Tirou muito tempo. Ajudou demais. Eu até consegui lá pegar com. Ah, foi mal, foi mal. Calma aí. Já aconteceu quantas vezes? Tipo assim. Uma só. Tá aqui salvo, meu. Eu posso tentar pegar aquela. Sai, Leon, vai! Nem fudendo, né, meu Leon? Eu posso carregar o save e pegar aquela coisa lá de matar o Del Lago só sem errar, pão. Não dá? Não dá pra gear isso aqui rápido? Vaza logo, Ashley. Não atirou. Não, velho, esse Leon é muito frágil, cara. Qualquer coisinha que acerta ele, ele já pega fogo, já para de correr. Que bicho fraco, viu? Seja implacável, macho. Onde você vai? Jogou a molotov no cara. Top 10 autodefesa. Ah, Jogou a molotov. tava aqui o negócio. Cara. Tá. Tem que ser alto, tá bem aqui, ó. Ah, sim, aquele negócio lá. Nessa primeira alavanca eu taco uma granada, que aí quebra. Cuidado, não pode ser muito alto. Faz o seguinte, quebra do saco. Tem mais, tá bom. E aí pro próximo. Boa, time. A gente tem visto aumentos absurdos em coisas banais do dia a dia, como carne, Tá aqui o Nightmare. Look, tava sentando. De forma alguma, Só fazer não é dois errado e você não precisa se sentir culpado. No mundo dos jogos, especialmente em franquias de sobrevivência como Resident Evil, existem dois mundos bem distintos quando o assunto é trapaça. Cheat, hack versus glitch do jogo trapaça. Cheat, hack. É quando você usa um programa externo. What the fuck? Ela foi capturada? Quem? Ashley? Conseguiu, Cássio. Nossa! Eu foi impressionado, viu? Tem um lá. Finalmente capturar ela meio com ela armada.
com ela de armadura. Pesado. Aí tu é bem fraquinha, viu, Ashley? Modifica os arquivos do jogo ou baixa um mod para ter munição infinita e vida invencível. Isso altera o código por fora. Glitch, bug. É um erro que já está dentro do jogo que você comprou. O jogo se quebrou sozinho por causa da própria programação dele. Você só estava jogando normalmente e o sistema tropeçou nas próprias pernas. 2. A visão da comunidade da Capcom, a própria comunidade de speedrunners. Jogadores que tentam zerar o jogo o mais rápido possível. Aceita e comemora esse tipo de bug. Descobrir e ativar o glitch do Del Lago é considerado uma arte de manipulação de memória, não uma trapaça desonesta. Além disso, a Capcom sabe desse bug desde o lançamento e, como ele não prejudica a experiência de ninguém em um modo online competitivo, costuma deixá-lo lá como uma curiosidade, para quem der a sorte de ativar. Veredito, você não quebrou nenhuma regra, não usou hack e não estragou a experiência de ninguém. Você apenas testemunhou uma falha matemática bizarra do jogo a seu favor. Considere isso um bônus de sorte, que a IA do jogo te deu. Você prefere tentar jogar a luta normalmente em um próximo save ou curtiu pular o Del Lago direto para o capítulo 4? Profissional. Ave Maria. Ah, viado. Tem aí, tem aí. Sabe do que aí? Boa. Então, temos Tá que ser dentro mais do cuidadosos. Toma. Deixa ele bater aqui. Ai, vai, taca! Não! Vai, me fuga. Ave Maria, Leon. Pense num homem frágil que tu é, viu? Ah, eu mereço. Toma, corre. Não dá, porque esse macaco não consegue correr. Passa essa. Ah, não, não. Tá ótimo. Tira-se de novo. Não inventa de tomar dano agora, Leon. Não, Leon, tu é o puro suco da fragilidade, viu? Eu achava que era essa. Mano, é porque qualquer foguinho ele já pega fogo e já cai a velocidade. Cuidado, granada. Completamente compreensível. A luta contra o Del Lago no modo profissional é amplamente considerada uma das partes mais irritantes e injustas de todo o remake. Diferente do resto do jogo, onde você pode usar suas armas maximizadas, o lança-foguetes infinito ou os acessórios apelões, como as orelhas de gato, contra o Del Lago você fica totalmente refém dos arpões padrão. No profissional, ele se move muito mais rápido. A mira oscila demais por causa das ondas. Ele aguenta uma quantidade absurda de dano. O barco destrói com pouquíssimos impactos. Bugar essa luta no profissional não é trapaça, é quase uma legítima defesa contra a frustração. Você pulou uma das poucas sessões do jogo onde a sua preparação nos capítulos anteriores não serve de nada.
Agora que você passou pelo teste da água, o capítulo 4 abre o mapa do lago para exploração. Volta um B, volta um B. Boa sorte no restante da campanha do profissional. Foi. Voltaram. Ok, 160 eu fiz merda. Bomba tá aqui, pode virar. Ah, só tem um. Como que tu me viu? Já depois da volta. Confia não, confia não. Deixa acabar o tempo. Lixo. Lixo, 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 lixo. Bicho, horrível. Tomando Magno na cara. Horrível. Na queda. Clear. Cadê a animação de Resident Evil 2? Clear. Se retratava de clear. Não. Todo mundo vê. Clear. Clear. Não, fica ruim. Clear. Clear vem de clear, limpo. A cara. Clean. Ah, esse aí é o que tava FK. Essa é uma excelente definição. Pensando por esse lado, o Del Lago é sim o chefe anti-cheat natural, supremo do jogo. Como ele ignora completamente o seu inventário, ele serve como uma barreira onde nenhum pay-to-win, como os bilhetes de melhoria exclusiva pagos, lança-foguetes infinito ou munição infinita podem te salvar. É você, a sua mira e a paciência. Seguindo essa mesma lógica de chefes que anulam as suas vantagens e trapaças naturais no Resident Evil 4 Remake, existem outros dois grandes exemplos. Jack Krauser, a luta de facas no capítulo 11. A primeira fase do confronto com o Krauser nas ruínas é outro grande filtro do jogo. Porque ele é anti-cheat. Durante boa parte dessa sessão, as suas armas de fogo são completamente inúteis porque ele defende os tiros ou se esquiva instantaneamente. O bloqueio. Você é obrigado a usar o sistema de parry, a parar com a faca. Se você estiver jogando no profissional, o parry precisa ser perfeito, perfect parry. Se você comprou armas infinitas e não aprendeu a mecânica de esgrima do jogo, o Krauser vai te destruir repetidamente. Nem mesmo o lança-foguetes resolve essa primeira etapa de esconde-esconde. 2. Os garradores, especialmente o bônus dos 2 garradores no capítulo 10. Embora você possa matá-los com armas pesadas se souber onde eles estão, eles funcionam como um mecanismo anti-cheat contra o estilo de jogo, atira em tudo o que se move. Porque ele é anti-cheat. Eles são completamente cegos, mas têm uma audição ultra sensível. O bloqueio. Se você entrar na sala correndo ou disparando sua belíssima submetralhadora com munição infinita sem silenciador, eles vão correr na sua direção em velocidade máxima e te dar um insta-kill, morte instantânea, arrancando sua cabeça.
Eles te forçam a jogar de forma furtiva, andando agachado, anulando a agressividade que as armas infinitas costumam dar ao jogador. Bônus, o Anti-Speedrun, o guindaste do capítulo 15. Se estendermos isso para além dos chefes, a seção da bola de demolição com o guindaste, onde a Ashley precisa quebrar a parede, funciona como um filtro de ritmo. No jogo original, você podia explodir a parede com um lança-foguetes e pular o evento. No remake, a Capcom blindou a parede. Você pode até jogar 2 granadas pesadas para ajudar a trincar a estrutura e fazer a Ashley quebrar em 2 batidas em vez de 3, mas você não consegue simplesmente ignorar a contagem de tempo e as hordas de inimigos que surgem ali. No fim das contas, o Del Lago continua no topo dessa lista por ser o mais radical. Ele reseta o jogo para o nível 0 e te obriga a jogar exatamente como os desenvolvedores planejaram, sem atalhos. Nos últimos anos aqui no Brasil a gente tem visto aumentos absurdos em coisas banais do dia a dia, como carne, café, azeite, aluguel, plano de saúde, carro e até itens de higiene. Então, muitas vezes não é culpa sua que o seu dinheiro some antes do mês acabar. E às vezes você nem sabe exatamente para onde ele foi. E se você passa por isso, você não tá sozinho. E hoje eu quero ir na contramão de influenciador de finança que coloca todos nós no mesmo saco e generaliza a vida de todo mundo, como se todos nós ganhássemos o mesmo salário, tivéssemos o mesmo emprego e a mesmíssima vida. O que esse pessoal esquece é que muitas vezes o salário não sobrar no fim do mês não é falta de controle ou gastos com bobagens. Você faz compras no mercado, paga a conta de luz e o aluguel e mal sobra para qualquer outra coisa. E aqui está o paradoxo que ninguém explica direito. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, rico em minérios, petróleo e água doce, com um clima propício para agricultura e pecuária, a 9ª economia mundial e a 6ª maior população do planeta. Parece mil maravilhas, mas esse mesmo Brasil produz mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia e cobra uma gasolina muito cara para o salário médio brasileiro, é o maior produtor de café do mundo e reserva de pior qualidade para nós e tem uma das maiores cargas tributárias do planeta para sustentar escândalos de corrupção, cargos públicos desnecessários e dar uma ajudinha para empresas amigas do rei. A sensação é a mesma todo mês. Parece que quanto mais a gente trabalha, menos sobra. Quanto mais a gente tenta economizar, mais alguma coisa sobe para compensar ou acontece um imprevisto. É como se existisse um buraco invisível no nosso bolso. E quando eu comecei a cavar mais fundo, eu entendi que muitas vezes a gente paga coisas sem saber o que exatamente está pagando, seja no mercado, na energia e no aluguel, até no imposto e em lugares que você jamais esperaria. Então, hoje eu quero te mostrar de uma forma realista para onde o teu dinheiro está indo e o quão ruim estão as coisas no Brasil e o que nós podemos fazer para melhorar. Pra que tudo isso em um dia, cara? Daqui a pouco eu vou devolver. Sim, mas pra que tu pegou isso? Tanto? Não percebi que eu tô pegando. Ah, não percebi. Claro. Você que é uma pessoa lúcida. Eu não queria que eu fosse assim. Pode atirar na Ashley tranquilo, viu? É muito bom tirar na Não é bom atirar na Ashley? É ótimo. Melhorar a nossa própria vida? Você já foi ao mercado essa semana? Então você sabe do que eu tô falando. Qualquer compra de semana sem contar carne, sem nenhum alcoólico e sem nenhuma bobagem tipo salgadinho ou chocolate, passa fácil de R$300. Eu tô falando de vegetais, salada, massa, arroz, queijo e ovos. O básico.
E quando você chega no caixa, aquele número na tela vai subindo e você fica olhando para ele olhando para você e no fim é matemática pura. Você gastou mais de R$300 numa compra simples para semana. E os números não mentem. O IPCA de 2024, que é o índice oficial da inflação no Brasil, fechou o ano em 4,83%. Só que os alimentos subiram 7,69%. Quase o dobro do que o governo considera inflação normal. E justamente num setor que ninguém consegue simplesmente cortar do orçamento. E quando a gente entra nos detalhes, a coisa fica pior. Naquele ano o café moído subiu 39, Pode pegar um aí. Dá um. Já pegou o seu. Eu peguei um só, cara. Isso. Eu vou me deixar aqui? Uhum. Sei lá. Não sei dela. Eu vou ficar dormindo. Vocês vão empurrar a porta desse jeito. Entendeu? 6%, a costela ficou 21,33% mais cara e a carne de porco 20,06%. Coisas corriqueiras que todo brasileiro consome. Mas aqui tá o detalhe que muita gente não percebe. A alta da comida não começa no supermercado. Ela começa antes, muito antes de o produto chegar na prateleira. Isso porque a energia elétrica está embutida em absolutamente tudo que você consome. No simples pão francês, para ficar na conta de papel de pão, o peso da energia chega a 29,8% do preço. No leite e derivados, 28,3%. E até na passagem de ônibus urbano a energia equivale a 19,9%. Aí, gente. Aqui pro Del Lago, né? Será que dá pra fazer aquela conquista lá de mate ele sem errar um arpão? Será que o jogo ainda tá bugado, né? Bom, você matou ele sem errar um arpão. Não errei, não. Errei. Não errou? Então. Fazer rapidão, tem um tempão que eu queria fazer isso. Matei. Acho que agora eu peguei. Mate deu rabo, mate deu rabo. Mate deu rabo. Mate teu rabo. Então, quando a conta de luz sobe, ela não sobe Pronto, rapaziada. Pegar um raio rapidão. sozinha. Tá quase Ela arrasta o preço de Falta tudo só essa junto coisa com aí. ela. E é aí que a história começa a ficar interessante, porque o Brasil, esse mesmo país que produz Aí, energia sim, abundante, acho limpa e barata, cobra do consumidor uma das contas de luz mais caras do planeta. Mais de 80% da nossa energia vem de fontes renováveis, e a maior delas ainda é a hidrelétrica, que depois de construída tem custo operacional baixíssimo. Na teoria, o Brasil deveria ter uma das contas de luz mais baratas do planeta. Só que nos últimos 11 anos, a tarifa média no Brasil subiu 153%, mais que o dobro do aumento no custo real de gerar energia. O custo de produzir energia até caiu em alguns momentos, mas a sua conta não parou de subir. E aqui está o dado que explica tudo. Só 30% do boleto corresponde à energia que você de fato consumiu. Se sua conta deu R$100, você consumiu o equivalente a R$30. Os outros 70% são outra coisa. Esse outra coisa tem nome. Dentro da sua conta estão encargos setoriais que financiam subsídio à queima de carvão mineral, subsídios a setores que não têm nada a ver com energia elétrica, como irrigação e aquicultura,
e também políticas públicas que deveriam estar no orçamento federal, mas que foram sendo empurradas para dentro da sua conta de luz. E ainda tem um imposto. O ICMS não incide só sobre a energia que você consumiu, ele incide sobre o valor cheio da conta, incluindo os encargos e os subsídios. Você paga imposto em cima de subsídio que você não pediu para pagar. E esse imposto sobre imposto não fica só na conta de luz. Ele tá em tudo. Entre 35% e 55% do preço de um carro novo são impostos. Um mesmo tributo pode ser cobrado mais de 10 vezes ao longo da cadeia de produção, desde a matéria-prima até a concessionária. E quando você finalmente consegue comprar uma carroça a preço de ouro, você precisa pagar um aluguel anual para o governo, chamado de IPVA, calculado sobre um valor que já inclui todos esses impostos anteriores. Se metade do valor de um carro é imposto, metade do valor do seu IPVA é sobre o imposto. Os caras encontraram uma maneira de cobrar imposto do imposto e você, pato, paga. Experimenta não pagar pra ver no que dá. E mesmo que você não tenha carro, ainda precisa morar em algum lugar. E pela primeira vez em décadas, uma geração inteira vai ter uma vida financeiramente pior do que a dos pais. 62% dos jovens brasileiros acreditam estar mais complicado adquirir um imóvel do que nas gerações anteriores e 73% ainda sonham com a casa própria. O sistema foi estudado contra a gente de um jeito quase elegante, com financiamentos com juros de 10% ao ano e prazos de até 420 meses. Isso é 35 anos pagando uma casa, e quem não tiver entrada grande o suficiente vai pagar 2 ou 3 vezes o valor do imóvel no total. O advogado Héctor Augusto Correa, de 29 anos, teve um choque quando foi pesquisar imóveis em São Paulo. O preço está absurdamente caro, incluindo em regiões que costumam ser mais acessíveis, como no centro, beirando 500 a 600 mil. Mas tudo bem, quem não consegue comprar, aluga, certo? Essa é a Gabriela. Ela divide apartamento com outros 3 amigos na Tijuca, no Rio de Janeiro. A decisão foi basicamente financeira, porque morar sozinha numa boa localização simplesmente não coube no orçamento. Os aluguéis subiram 9,44% em 2025, e isso é mais que o dobro do IPCA. O aumento foi generalizado em 21 das 22 capitais pesquisadas. Com os juros altos, quem não consegue comprar pressiona o mercado de aluguel, que sobe junto. Não tem para onde correr. Essas coisas todas, a comida cara, a luz cara, o imposto em cascata e o aluguel nas alturas, drena o seu dinheiro todo mês, independente de quanto você trabalha ou de quanto você tenta economizar. E aí você chega em casa depois de um dia de trabalho, trânsito pesado ou ônibus lotado e tem que ouvir de um influenciador financeiro que você está fazendo alguma coisa errada. Cada brasileiro trabalha 5 meses por ano só para sustentar o Estado. E esse dinheiro some de um jeito que a maioria das pessoas nunca parou para entender. E aí a gente começa a se perguntar, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? O Brasil tem 5.570 municípios, mais da metade deles encerrou 2024 no vermelho. Pequenos municípios acumularam 5,8 bilhões de reais em déficit, coberto por transferências da União. Transferências da União é um nome elegante para te confundir, para dizer que você está pagando essa conta. Cerca de 70% da receita de um município brasileiro vem de repasses da União e dos estados. Na prática, a maioria dessas cidades não se sustenta. Elas existem porque a gente paga para elas existirem. Isso acontece porque no Brasil a lógica dos impostos é invertida. Ao invés da maior parte dos impostos ficarem com as cidades onde foram gerados, depois uma fatia menor para o governo do estado e uma ainda menor para o governo federal, a maioria dos nossos impostos vai direto para Brasília e eles mandam de volta para cidades como acharem melhor. O que permite que cidades que não geram imposto suficiente nem para se bancar existam e cidades que são muito produtivas recebam bem menos do que deveriam. Tem cidades em que as prefeituras ficam a 700 metros de distância uma da outra e as duas cidades juntas não somam 10 mil habitantes. Cada uma tem prefeito, vice, câmara de vereadores, secretarias e folha de pagamento. Bom, mas pelo menos o seu suado dinheiro está sendo usado para pagar por... Para ela te encontrar uma vez já bastou. Vamos ver se isso aqui funciona. Não tá trancado. Presente pra você. Ah! Abriu mesmo, velho.
quê? O skip. Tá quebrando as costas? Ô filho da puta. Devia estar chateado quando teve tempo, companheiro. Próximo. A plaga dá um pulo. Toma essa. Outro. Vocês estão começando a me encher o saco, viu? Ô, seu vagabundo. O canhão. Tomara que funcione. Prepara. Pra apanhar. Adiós. Tá legal. Trânsito liberado. Mas o dano que eu tomo aqui é criminoso, né, os caras? Eu nem precisava ativar isso aqui. Vou dar um tempo. Professores, policiais e médicos dessas cidades, né? Em Malhador, Sergipe, uma cidade de menos de 12 mil habitantes, Wesley Safadão recebeu 900 mil reais para se apresentar na festa de março. A conta foi paga com emenda parlamentar, ou seja, dinheiro federal, liberado por um deputado, direto para o caixa da prefeitura e sem muita explicação. Só em 2025, mais de 61 milhões de reais saíram dos cofres federais para bancar. Ok. Ai, não dou muito descansado, rapaziada. Mas bom, pessoal, por hoje vai ficando assim mesmo. E é isso, rapaziada. Valeu, falou, e é nóis. Tchau, pessoal.